Ore assim e receba a abertura de caminhos em tempos difíceis. Você já se sentiu parado diante de uma porta que parecia não se abrir de jeito nenhum? Já experimentou aquela sensação de estar tentando avançar, mas algo invisível sempre se coloca na sua frente, impedindo o seu progresso? É como caminhar por uma estrada longa, cheia de pedras, buracos e muros que surgem sem aviso, tornando impossível continuar. Muitas vezes, é exatamente assim que a vida se apresenta. Bloqueios no trabalho, situações familiares que parecem sem solução, problemas financeiros que se acumulam como montanhas, enfermidades que esgotam as forças e até mesmo sentimentos de abandono que fazem a alma se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Esses momentos de bloqueio nos fazem pensar que o caminho chegou ao fim, mas a verdade é que diante de Deus, nenhum obstáculo é definitivo. Ele é especialista em abrir caminhos onde o ser humano só enxerga muros. Hoje o que você vai ouvir não é por acaso. Não é apenas mais uma oração ou mais um vídeo. É um encontro com o Deus que transforma estradas fechadas em caminhos abertos, que remove as pedras da sua frente e coloca seus pés sobre um terreno firme. Essa palavra de fé é a resposta que o seu coração vinha pedindo em silêncio, talvez até em lágrimas. Quando você ora com fé, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Portas se movimentam, correntes caem, barreiras se rompem. Por isso, este momento pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército mais poderoso daquela época. À frente, um mar impossível de atravessar. Humanamente, não havia saída. O desespero tomou conta, o medo paralisou, mas foi nesse cenário de bloqueio total que Deus revelou o seu poder. O mar se abriu, a terra ficou seca, e aquele que parecia ser o fim se tornou o início de uma caminhada de vitória. Essa não é apenas uma história antiga, é um testemunho eterno de que quando os caminhos parecem fechados, Deus entra em cena para abrir passagem. Talvez você se identifique com essa cena agora. A ansiedade cresce, o coração se aperta, a mente insiste em dizer que não há saída. Mas eu quero que você entenda algo profundo. Quando você se volta para Deus em oração, você está invocando aquele que tem as chaves que ninguém pode tomar, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele não precisa de portas humanas, não depende de circunstâncias, não se limita ao que os seus olhos enxergam. Ele é capaz de criar uma saída onde nunca existiu, de preparar uma oportunidade em meio ao caos, de transformar dor em testemunho e derrota em vitória. E é exatamente isso que vamos buscar agora. Uma oração que não é decorada, não é vazia, não é repetição sem vida. É uma oração de entrega e de fé, que coloca diante do Senhor cada bloqueio da sua história. Ao longo deste momento, você será guiado a visualizar esses bloqueios sendo entregues nas mãos dele, a declarar em voz firme que confia, a respirar fundo e sentir a paz que só o Espírito Santo pode dar. Este vídeo é mais do que palavras, é uma experiência espiritual para que você saia daqui diferente, aliviado, com esperança renovada e fé restaurada. Então prepare o coração. O que parecia fechado não é o fim, é apenas a preparação para que Deus revele o seu poder. A partir de agora, você será conduzido a enxergar que a estrada não terminou, apenas está esperando a mão do Senhor remover os obstáculos. Caminhe comigo até o final, porque cada palavra, cada silêncio, cada oração que vamos compartilhar foi preparada para ser resposta direta para o seu momento. O Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que libertou prisioneiros, é o mesmo que hoje está pronto para agir na sua vida. O retrato dos caminhos bloqueados. Existem momentos na vida em que tudo parece travado.
Você olha para frente e não consegue ver saída. Olha para os lados e não encontra apoio. Olha para trás e sente medo de voltar. É como se estivesse dentro de um labirinto, onde cada tentativa de avançar só leva a mais muros, a mais portas fechadas, a mais frustrações. Esses são os chamados caminhos bloqueados, aqueles períodos em que até o que antes fluía, de repente, se torna pesado, lento e sem resultado. Você ora, mas parece que a resposta não vem. Você trabalha, mas o fruto demora a aparecer. Você luta por relacionamentos, mas as conexões parecem se desgastar. E pouco a pouco, o coração começa a acreditar que não há como sair dessa situação. Os caminhos bloqueados podem assumir formas diferentes para cada pessoa. Para alguns, é a área financeira. Dívidas que não acabam, portas de emprego que se fecham, oportunidades que não chegam. Para outros, é a saúde, diagnósticos que abalam, dores que insistem em permanecer, tratamentos que não trazem melhora. Há aqueles que enfrentam bloqueios emocionais, ansiedade que prende, tristeza que paralisa, insegurança que impede de avançar. E ainda existem os bloqueios relacionais, famílias divididas, amizades rompidas, casamentos em crise. Cada bloqueio parece um muro invisível, que só aumenta o peso da alma. O mais difícil nesses momentos é a sensação de abandono. É acreditar que Deus não está ouvindo, que Ele não se importa, ou que de alguma forma você foi esquecido. A mente insiste em dizer: se fosse para dar certo, já teria acontecido. Se fosse para mudar, já teria mudado. Esse tipo de pensamento se infiltra no coração e rouba a esperança, até mesmo de pessoas que antes tinham fé firme. Mas é nesse cenário que precisamos lembrar que os bloqueios não são sinais da ausência de Deus, e sim oportunidades para experimentar o seu poder de uma forma nova. Lembre-se do apóstolo Pedro preso na prisão em Atos capítulo 12. Ele estava algemado, vigiado por soldados, cercado por portões de ferro. Aos olhos humanos, aquele era um caminho bloqueado sem chance de saída. Mas a igreja orava intensamente, e o Senhor enviou um anjo. As correntes caíram, as portas se abriram sozinhas, e Pedro saiu livre. Isso nos mostra que nenhum bloqueio é definitivo quando Deus decide agir. Os muros que hoje você vê podem cair de um instante para o outro, porque Ele continua sendo o Deus que remove obstáculos. Mas para sentir isso de verdade, é preciso reconhecer a realidade dos bloqueios. Não negá-los, não fingir que não existem, mas trazê-los à luz diante de Deus. É nessa honestidade que começa a transformação. Você pode dizer agora mesmo: Senhor, eu reconheço os bloqueios da minha vida. Eu não consigo vencê-los sozinho, mas eu confio que Tu podes abrir o caminho. Essa oração sincera já é o primeiro passo para que as pedras que hoje parecem intransponíveis comecem a ser removidas. Imagine alguém caminhando em uma estrada e de repente se deparando com um muro altíssimo. Ele tenta escalar, mas escorrega. Ele tenta contornar, mas não encontra passagem. Ele senta diante daquele muro e chora, acreditando que chegou ao fim. Agora, imagine essa mesma pessoa orando, e de repente uma mão invisível começa a derrubar tijolo por tijolo, até que o muro inteiro desabe. Essa é a ação de Deus quando confiamos a Ele os nossos bloqueios. Aquilo que parecia eterno se torna passageiro. Aquilo que parecia insuportável se torna testemunho de vitória. Se você sente que a sua vida está diante de um muro, se as portas parecem fechadas e o caminho não se abre, eu quero que você entenda: esse cenário não é definitivo. Não é o ponto final da sua história. É apenas uma vírgula no enredo que Deus ainda está escrevendo. O bloqueio é real, mas maior
é aquele que abre caminhos no meio do deserto e faz rios brotarem em terra seca. Hoje, ao trazer sua dor, sua luta e seu bloqueio diante do Senhor, você está se colocando na posição exata para experimentar o impossível. A revelação do Deus que abre portas. Quando falamos de caminhos bloqueados, não podemos esquecer que a Bíblia revela um Deus que é especialista em abrir portas onde não há passagem. Ele não é apenas um observador da nossa dor. Ele é o Deus que intervém, que age de forma sobrenatural e muda cenários inteiros. Desde o início das Escrituras vemos esse padrão. Situações humanamente impossíveis se transformando em oportunidades para a glória dele ser revelada. É assim que ele mostra ao mundo que nada pode limitar o seu poder. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles estava o exército do Faraó. À frente, um mar imenso que impedia qualquer possibilidade de avanço. Aos olhos humanos, aquele era um beco sem saída, um bloqueio absoluto. Mas Deus ordenou que Moisés levantasse o cajado, e o mar se abriu, revelando um caminho seco onde antes só havia águas profundas. Aquele episódio não foi apenas uma libertação física, mas uma lição eterna. Quando Deus está presente, até as águas se transformam em estrada, até o impossível se torna passagem. Outro exemplo é o das muralhas de Jericó. O povo de Israel precisava conquistar aquela cidade fortificada, mas os muros eram altos, largos e intransponíveis. Humanamente não havia estratégia capaz de derrubá-los. Mas Deus deu uma ordem simples: marchar ao redor da cidade por 7 dias, em silêncio, e no último dia levantar um grande clamor. E quando obedeceram, as muralhas caíram diante deles. Essa história nos ensina que os maiores bloqueios não são vencidos por força, inteligência ou estratégias humanas, mas pela obediência à voz de Deus. Ele derruba barreiras que nenhum homem poderia mover. E o que dizer da prisão de Pedro em Atos 12? Ele estava algemado, cercado por guardas, fechado por portões de ferro. Aos olhos de todos, não havia esperança. Mas enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo. As correntes se soltaram, as portas se abriram sozinhas, e Pedro saiu em liberdade. O mesmo Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e libertou da prisão, é o Deus que hoje pode abrir os caminhos que parecem fechados na sua vida. Ele não mudou, não perdeu poder, e continua a agir em favor daqueles que confiam no seu nome. É importante entender que quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Essa é a promessa de Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa palavra não é apenas poesia, é um decreto espiritual. Quando o Senhor determina que um caminho será aberto, não há pessoa, circunstância, demônio ou sistema que consiga impedir. A autoridade de Deus é maior que qualquer barreira que você esteja enfrentando agora. Talvez você esteja olhando para a sua vida e só consiga enxergar portas trancadas, oportunidades que não chegaram, respostas que parecem atrasadas. Mas o que você precisa lembrar é que Deus é capaz de abrir portas que você nem sabia que existiam. Ele não está limitado ao que os seus olhos veem, nem ao que os homens dizem. Onde você vê fim, ele vê começo. Onde você enxerga derrota, ele já preparou vitória. Onde você sente bloqueio, ele já planejou saída. Imagine-se em um corredor escuro cheio de portas fechadas. Você tenta abrir uma e está trancada. Tenta outra, também não se move. Até que em certo momento, Deus vem e aponta para uma porta que você jamais teria considerado. E quando ele a toca, ela se abre com facilidade. Essa é a realidade da fé. O Senhor sempre prepara uma saída, e muitas vezes não é pelo caminho que você esperava. É exatamente por isso que confiar em Deus é tão essencial.
Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa saber que Ele tem as chaves. Hoje, essa revelação precisa encher o seu coração de esperança. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir a sua vida financeira. O mesmo Deus que derrubou muralhas pode restaurar o seu casamento. O mesmo Deus que libertou Pedro pode arrancar você das prisões invisíveis da ansiedade, do medo e da desesperança. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A pergunta é: você acredita que Ele pode fazer isso na sua história? Porque quando a fé é ativada, os céus se movem. E a boa notícia é que não é preciso uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Basta crer e entregar. O Senhor já está se levantando para abrir caminhos que você não conseguiria por conta própria. E quando Ele abrir, será tão claro, tão evidente, que você vai olhar para trás e dizer: foi Deus, só poderia ter sido Ele. Palavra bíblica inovadora. A palavra de Deus é viva e ela não apenas nos consola, mas também nos direciona quando os caminhos parecem fechados. Quando falamos de abertura de portas e de novas direções, a Bíblia se torna um mapa espiritual que nos revela promessas firmes, capazes de sustentar nossa fé mesmo em tempos difíceis. É por isso que hoje precisamos olhar para textos que falam diretamente sobre a ação sobrenatural de Deus em abrir caminhos. Em Isaías 45:2, o Senhor declara: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa não é apenas uma promessa distante, mas uma palavra ativa, uma verdade que pode ser aplicada à sua vida agora. Pense no poder dessa declaração, o próprio Deus indo à sua frente. Não se trata de você lutar sozinho, tentando resolver com a sua força, mas de caminhar com a certeza de que Ele já está preparando o terreno. Caminhos tortuosos, aqueles que parecem cheios de curvas impossíveis, Ele endireita. Portas de bronze, aquelas que ninguém pode arrombar, Ele quebra. Ferrolhos de ferro, que simbolizam prisões e bloqueios inquebráveis, Ele despedaça com o toque da sua mão. Essa é a dimensão do Deus a quem você serve. Não existe barreira forte demais que resista à sua presença. Outro texto poderoso está em Apocalipse 3:8, onde Jesus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa promessa é uma chave espiritual. Muitas vezes, ficamos ansiosos esperando que uma oportunidade se abra, que alguém nos dê acesso, que uma circunstância mude. Mas o que o Senhor afirma aqui é que Ele mesmo é quem abre portas. E quando Ele abre, não há poder humano ou espiritual que consiga fechar. Isso significa que ainda que pessoas tentem se levantar contra você, ainda que circunstâncias pareçam desfavoráveis, a porta que o Senhor abriu permanecerá aberta. A sua vida não depende da permissão dos homens, mas da autoridade de Deus. Agora reflita comigo. Quantas vezes você já olhou para a sua situação e pensou que não havia saída? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma porta fechada na saúde, onde os diagnósticos parecem definitivos. Uma porta trancada na vida financeira, onde os recursos não chegam. Uma porta inacessível nos relacionamentos, onde reconciliação parece impossível. Mas o que a palavra revela é que não há porta que Deus não possa abrir. Não há bloqueio que Ele não possa remover. Ele é especialista em abrir saídas onde ninguém enxerga. O Salmo 37:5 também reforça essa verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Veja que a responsabilidade não é sua de tentar arrombar a porta, mas de confiar e entregar o caminho. É como se o Senhor estivesse dizendo: deixe que eu resolvo. Eu tenho as chaves. Eu sei onde abrir, quando abrir e como abrir.
Essa entrega é um exercício de fé, porque não é natural esperar sem tentar controlar. Mas é nesse ato de confiança que o milagre acontece. E ainda podemos lembrar das palavras de Jesus em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aqui está a revelação mais profunda. Mais importante do que uma porta se abrir diante de nós, é reconhecer que Jesus é a própria porta. Ele não apenas abre caminhos, ele é o caminho. Ele não apenas concede passagem, ele é a passagem. Quando a sua vida está em Cristo, você nunca está fechado em um beco sem saída, porque Ele mesmo é a porta que garante vida, provisão e cuidado. Esses textos não são apenas versículos para decorar, mas verdades que precisam ser internalizadas, porque é isso que alimenta a fé no meio da luta. Quando a ansiedade tenta dizer que nada vai mudar, a palavra responde: Deus já foi à sua frente. Quando o medo tenta dizer que a porta está fechada, a palavra responde: há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando a dúvida sussurra que você não vai suportar, a palavra garante: entregue o caminho ao Senhor, confie e Ele fará. A cada promessa bíblica, o Espírito Santo nos lembra que não estamos sozinhos. Você pode até estar em um cenário onde tudo parece contra, mas a palavra de Deus é maior do que qualquer realidade aparente. E quando você escolhe crer nela, algo começa a se mover dentro de você. Esperança, coragem, confiança. Porque a fé não é apenas acreditar que Deus pode, é confiar que Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja os resultados. Portanto, hoje, agarre-se a essas verdades como quem segura uma corda em meio à tempestade. Isaías garante que Ele vai à sua frente. Apocalipse assegura que a porta já está aberta. Os salmos lembram que o segredo é entregar e confiar. E Jesus afirma que Ele mesmo é a porta. É essa base que sustenta a sua vida em tempos difíceis e que garante que, cedo ou tarde, você verá o impossível se tornando realidade diante dos seus olhos. Metáfora. Visual da estrada travada. Imagine-se caminhando por uma estrada longa. O sol já está se pondo e a escuridão começa a cercar o ambiente. Você olha para frente e vê apenas uma sequência de pedras enormes bloqueando a passagem. Algumas são tão grandes que parecem montanhas. Outras são menores, mas se acumulam de tal forma que impedem completamente os seus passos. Você tenta encontrar uma brecha, olha para os lados, mas o mato é fechado. Os espinhos rasgam a pele e o caminho parece não ter alternativa. É nesse ponto que o desespero bate. Você pensa: será que cheguei até aqui para parar diante de um bloqueio intransponível? Essa cena não é apenas uma imagem, ela representa exatamente o que muitos vivem hoje. A estrada da vida começa aberta, cheia de expectativas e sonhos, mas em determinado momento surgem as pedras. A perda de um emprego, uma doença inesperada, um relacionamento quebrado, uma porta que se fecha sem explicações. De repente, o que parecia um caminho reto se torna uma estrada travada, sem saída visível. O coração se enche de frustração e a mente começa a acreditar que é o fim. Agora, imagine que enquanto você encara aquelas pedras enormes, uma luz começa a brilhar ao longe. Não é uma luz comum, mas uma luz que se move em sua direção com suavidade e poder. À medida que ela se aproxima, você percebe que não está sozinho. Há uma presença divina que caminha ao seu lado. Essa presença toca a primeira pedra e ela simplesmente se desfaz em pó. Uma segunda pedra, ainda maior, também é removida sem esforço. Uma a uma, os obstáculos vão sendo retirados,
até que a estrada começa a se abrir diante dos seus olhos. O que antes era bloqueio se transforma em passagem clara. O que antes era desespero, agora se torna esperança renovada. Essa é a metáfora da vida com Deus. Quando tentamos seguir sozinhos, os obstáculos parecem intransponíveis. Mas quando permitimos que Ele vá à nossa frente, os bloqueios que antes eram gigantes se tornam pó diante da sua presença. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles viram um obstáculo impossível. De um lado, as águas profundas. Do outro, o exército do faraó. Humanamente não havia saída. Mas quando Deus estendeu a sua mão, o mar se abriu, e um caminho seco surgiu onde antes não havia nada. É assim que o Senhor age. Ele cria saídas onde não existem, abre caminhos em lugares impossíveis e transforma desespero em testemunho. Talvez hoje você esteja diante da sua própria estrada travada. Pode ser uma crise financeira que parece não ter solução, um laudo médico que te deixou sem chão, uma oração que parece não ser ouvida há anos. Você olha para frente e só vê pedras, barreiras, impossibilidades. Mas a palavra garante: Deus vai à sua frente. Ele é especialista em abrir caminhos e derrubar barreiras. As pedras que hoje te impedem de avançar serão removidas pelo poder dele. Agora, faça um exercício espiritual. Feche os olhos da alma e visualize essa estrada. Veja as pedras que simbolizam os seus problemas. Nomeie cada uma delas em silêncio: medo, ansiedade, dívidas, solidão, enfermidade, falta de direção. Veja como elas bloqueiam a sua caminhada. Mas, ao mesmo tempo, imagine a presença de Deus se aproximando. Ele toca uma a uma dessas pedras e elas se desfazem. O caminho começa a clarear. Você dá o primeiro passo e percebe que já não caminha sozinho. O impossível começa a se tornar possível diante dos seus olhos. Essa imagem não é apenas uma ilustração bonita, mas uma verdade espiritual. Porque o mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou as muralhas de Jericó, que libertou Pedro da prisão, é o Deus que está ao seu lado agora. Ele não mudou. A sua mão não perdeu o poder. Ele continua sendo o Deus que abre portas, remove obstáculos e cria estradas onde não existem. Portanto, quando você sentir que chegou ao fim da linha, lembre-se desta metáfora. A estrada pode estar bloqueada para os seus olhos, mas não para os olhos de Deus. Ele já está abrindo passagem, já está movendo pedras, já está preparando um caminho novo para você. Caminhe em fé, porque a estrada travada será o lugar onde você experimentará o poder do Deus que remove barreiras. Oração guiada. Parte 1. Entrega das barreiras. Agora que você visualizou essa estrada bloqueada e viu como Deus tem poder para remover cada pedra, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Entregar a Ele as barreiras que você carrega no coração. Porque muitas vezes o peso maior não está apenas nas circunstâncias externas, mas dentro de nós. São as preocupações constantes, as feridas não curadas, os medos que paralisam, as dúvidas que roubam a fé. É nesse momento que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna rendição verdadeira. Feche os olhos e imagine que você está diante de Deus agora. Ele está à sua frente, olhando com amor, ouvindo atentamente cada detalhe que sai do seu coração. Sinta a liberdade de falar com Ele como um filho fala com o pai. Não há máscaras, não há necessidade de fingir força. Você pode dizer: Senhor, eu não consigo mais carregar esse peso. Está além das minhas forças e eu entrego a Ti. Comece a apresentar a Ele, em silêncio ou em voz baixa, cada bloqueio que você reconhece na sua vida. Talvez seja uma porta de emprego que não se abre de jeito nenhum.
Talvez seja uma enfermidade que insiste em tirar a sua paz. Talvez seja uma crise familiar que parece não ter reconciliação possível. Talvez sejam dívidas que sufocam, decisões que você não sabe como tomar, ou até sentimentos de solidão que te cercam. Vá nomeando uma a uma, como se cada palavra fosse uma pedra que você tira dos ombros e coloca nas mãos do Senhor. Enquanto você faz isso, lembre-se do que está escrito em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa não é apenas uma instrução, é um convite de amor. O próprio Deus está pedindo para você entregar a Ele o que tem te sufocado. Não é fraqueza confessar que você não consegue sozinho. Pelo contrário, é nesse ato de humildade que você demonstra verdadeira fé. Agora faça um exercício de entrega. Imagine que nas suas mãos existe uma caixa, e dentro dela estão todas as preocupações que você acabou de listar. Essa caixa é pesada, difícil de segurar, mas você a leva até os pés da cruz. Ali você abre a tampa e, com um gesto simples, deposita tudo diante do Senhor. Veja como Ele estende as mãos, recolhe cada dor, cada bloqueio, cada impossibilidade e começa a substituir esse peso pelo alívio da sua presença. Enquanto isso acontece no nível espiritual, permita-se sentir fisicamente também. Respire fundo. Ao inspirar, receba a paz que vem de Deus. Ao expirar, solte as tensões, a ansiedade, os medos. Cada respiração é um símbolo da troca divina. Você entrega peso e recebe leveza. Você solta a angústia e recebe paz. Você abre mão do controle e recebe direção. Ore junto comigo. Pai amado, eu coloco diante de Ti tudo o que tem bloqueado a minha vida. Eu entrego os problemas que não consigo resolver, as feridas que não sei curar, as respostas que não consigo encontrar. Eu confesso que sozinho não posso, mas creio que o Senhor é poderoso para abrir caminhos onde eu não vejo saída. Por isso eu deposito agora diante da cruz cada fardo que me pesa. Toma nas Tuas mãos a minha vida, meu trabalho, minha saúde, minha família, minhas emoções. Eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque creio que o Senhor cuida de mim. Em nome de Jesus, eu entrego tudo e confio plenamente no Teu agir. Amém. Agora, faça um momento de silêncio. Permita que essa oração ecoe dentro de você. Deixe que o Espírito Santo confirme no seu coração que a entrega foi feita. Não carregue de volta o que você já colocou nas mãos de Deus. A estrada que parecia bloqueada já está começando a se abrir. O impossível já está sendo removido. E lembre-se, a entrega não é sinal de derrota, mas de confiança. É quando você solta as rédeas da sua vida que Deus assume o controle e começa a operar. Não existe bloqueio que resista a um coração que se rende em oração. Hoje, ao entregar, você deu o passo mais importante rumo à abertura de caminhos, declarações de fé ativa. Agora que você entregou os bloqueios diante do Senhor, chegou o momento de levantar a sua voz e declarar em fé o que Deus já está fazendo. Porque a oração não é apenas súplica, é também proclamação. Quando você declara a palavra de Deus, você ativa no mundo espiritual aquilo que o Pai já determinou sobre a sua vida. As suas palavras têm poder, e hoje você vai usá-las como sementes de vitória que vão frutificar em cada área da sua existência. Repita em seu coração, ou se possível em voz alta: eu creio que Deus está abrindo caminhos na minha vida agora. Deixe essa verdade penetrar na sua mente e no seu espírito. Cada vez que você pronuncia essa frase, você está alinhando os seus pensamentos à promessa de Isaías 45:2, onde o Senhor diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos,
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Imagine-se caminhando por uma estrada antes fechada, mas agora clareada pela presença de Deus. Declare também: nenhuma porta fechada poderá resistir ao poder do Senhor. Veja na sua mente todas as portas que pareciam trancadas se abrindo uma a uma. Portas de oportunidade, de restauração, de saúde, de provisão. Lembre-se do que está escrito em Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa não é apenas uma promessa do passado, é uma realidade viva para você hoje. Agora diga: eu confio na direção de Deus, mesmo quando não vejo saída. Essa declaração é um ato de coragem. Muitas vezes, os olhos naturais enxergam apenas barreiras, mas a fé enxerga o que ainda não aconteceu. É como Abraão, que creu contra a esperança, acreditando que Deus cumpriria a promessa. Quando você declara confiança, mesmo sem entender, o céu se move a seu favor. Continue proclamando: eu não caminho sozinho. O Senhor está à minha frente e já preparou o que eu preciso. Sinta o peso da solidão ser arrancado do seu coração. Perceba a presença real do Espírito Santo te acompanhando, guiando seus passos, abrindo os caminhos invisíveis. Agora vamos mais fundo. Declare com autoridade: toda barreira espiritual que se levantou contra mim cai por terra em nome de Jesus. Veja em sua imaginação correntes se rompendo, muros sendo derrubados, portas de ferro se partindo diante da força da palavra. Essa não é apenas uma cena mental, é um movimento real no mundo espiritual. Porque em Filipenses 2:10 está escrito que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Repita em fé: eu sou livre em Cristo Jesus. Nada pode me impedir de viver os planos de Deus para mim. Essa declaração é poderosa, porque a liberdade não depende das circunstâncias, mas da verdade que já foi estabelecida na cruz. Em João 8:36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, declare com gratidão: eu recebo a abertura de caminhos na minha vida hoje. Não amanhã, não em algum dia distante, mas hoje. Porque a fé traz o futuro para o presente. Ela antecipa o milagre e o recebe como já realizado. Sinta a convicção de que algo já começou a mudar. Faça também esta confissão: eu caminho pela fé e não pelo medo. Quantas vezes o medo te paralisou, fez você desistir antes da hora, tirou sua coragem de tentar. Mas hoje, o medo perde a voz, porque você está erguendo um novo padrão dentro de você. A fé declara vitória mesmo antes da batalha terminar. Permita-se repetir mais uma vez em espírito: Deus está abrindo caminhos para mim. O impossível está se tornando possível. Eu confio na promessa do Senhor. Quanto mais você declara, mais a sua alma se fortalece. As palavras que saem da sua boca moldam o seu futuro, porque elas carregam o poder da vida. Agora, respire fundo e deixe que essas declarações ecoem dentro de você. Sinta sua mente mais leve, seu coração mais firme, sua fé mais viva. Essa é a força da proclamação. Ela transforma o ambiente interno e externo. Ela abre portas invisíveis e prepara terreno para o sobrenatural de Deus. Hoje, cada palavra que você declarou não ficará solta no ar. Elas sobem diante do trono do Senhor como sementes plantadas em terra fértil, e a colheita será de milagres, provisão, cura e vitória. Caminhe com essa certeza. O que você proclamou em fé já começou a se manifestar na sua vida. Oração guiada, parte 2. Agora que você já entregou os bloqueios e declarou em fé que Deus está abrindo caminhos, chegou o momento de elevar o coração em oração profunda,
pedindo de forma específica a intervenção sobrenatural do Senhor. Feche os olhos da alma e coloque-se diante dele, como quem se apresenta diante de um pai amoroso que está atento a cada detalhe da sua vida. Respire fundo, silencie as vozes da preocupação e permita que cada palavra que será pronunciada se torne um clamor sincero, vindo do fundo do seu coração. Ore comigo. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que só Tu tens o poder de mover o impossível. Eu sei que os meus caminhos muitas vezes parecem bloqueados, mas a Tua palavra diz que Tu és aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Por isso, eu confesso diante de Ti a minha limitação e declaro a minha total confiança na Tua intervenção. Apresente agora em sua mente as áreas da sua vida onde você mais precisa de uma abertura sobrenatural. Pode ser uma situação no trabalho, onde todas as portas parecem fechadas. Pode ser uma luta na área financeira, onde o peso das dívidas ou da falta de recursos te sufoca. Pode ser uma enfermidade que insiste em se levantar contra o seu corpo ou de alguém da sua família. Pode ser também um relacionamento quebrado, um casamento em crise, um filho distante ou uma amizade ferida. Entregue tudo agora diante de Deus, mencionando em silêncio cada detalhe que precisa ser restaurado. Repita em oração: Pai, eu creio que Tu és maior do que qualquer bloqueio que se levanta contra mim. Eu clamo pelo Teu agir sobrenatural. Onde não há saída, abre caminho. Onde não há recurso, traz provisão. Onde não há esperança, sopra vida nova. Onde há dor, derrama cura. Onde há divisão, planta reconciliação. Eu não confio nas minhas forças, mas confio no Teu poder que não tem limites. Agora, visualize em sua mente cada barreira se movendo. Veja as portas de bronze sendo quebradas, os ferrolhos de ferro sendo despedaçados, como está escrito em Isaías 45:2. Imagine-se andando por estradas que antes estavam cheias de pedras, mas que agora estão limpas e livres, preparadas pelo próprio Deus para que você caminhe com segurança. Continue orando. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo vá à minha frente, que Ele prepare conexões divinas, que Ele mova corações, que Ele toque em pessoas certas, que Ele crie oportunidades que eu jamais poderia criar sozinho. Eu peço que o Senhor alinhe circunstâncias, que abra caminhos no meio do deserto, que faça brotar rios onde só existe sequidão. Eu creio que nada é difícil demais para Ti. Sinta a paz invadindo seu coração enquanto você pede, porque o Deus a quem você clama não é indiferente à sua dor. Ele é o mesmo que abriu o mar diante de Moisés, que derrubou as muralhas diante de Josué, que libertou Pedro da prisão com as correntes caindo no chão. Esse mesmo Deus está agindo agora, e Ele se move quando você ora com fé. Faça também uma oração de gratidão antecipada. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o milagre já está em movimento. Eu não preciso ver para crer. Eu apenas preciso confiar. Eu te agradeço porque a Tua mão poderosa já está trabalhando em áreas da minha vida que eu nem consigo perceber agora. Obrigado porque eu não caminho sozinho. Eu caminho guiado pelo Teu Espírito. Enquanto essa oração continua em sua alma, perceba que a fé já está transformando o ambiente ao seu redor. Você pode ainda não ver a porta aberta com os olhos naturais, mas ela já começou a se mover no mundo espiritual. É como a semente que foi plantada na terra. Por um tempo, ela fica escondida, mas logo rompe o solo e brota em vida. Assim é a resposta de Deus. Ela já está germinando e em breve será visível. Declare em oração: eu recebo a abertura sobrenatural de caminhos na minha vida hoje. Eu creio que o Senhor já está agindo em meu favor e que a Tua vontade perfeita
se cumprirá em mim. Permaneça alguns instantes em silêncio interior, apenas deixando que essas palavras se assentem em seu espírito. Confie, descanse. Deus já começou a fazer. Momento de silêncio e experiência profunda. Agora que você já orou, pediu e declarou em fé a abertura sobrenatural de caminhos, é hora de entrar em um momento de silêncio profundo, onde a voz de Deus pode falar diretamente ao seu coração. Muitas vezes nos acostumamos a falar, a pedir, a clamar, mas esquecemos que a oração também é um espaço de ouvir. O silêncio diante do Senhor não é vazio, é cheio de presença, é carregado de paz, é como um abraço invisível que envolve a alma cansada. Imagine-se agora em um lugar tranquilo, longe do barulho e da agitação da vida. Pode ser um campo aberto, uma montanha alta ou um jardim silencioso. Nesse cenário você está de olhos fechados, respirando devagar, sentindo o ar entrar e sair dos seus pulmões. Cada respiração é como um lembrete de que o Espírito Santo está soprando vida dentro de você. Ao inspirar, você recebe paz, confiança e esperança. Ao expirar, você solta o medo, a ansiedade e as preocupações que tanto pesavam. Nesse momento, deixe que sua mente desacelere. Se pensamentos de medo ou dúvidas tentarem surgir, não lute contra eles. Apenas devolva-os a Deus com uma simples oração em silêncio. Senhor, eu entrego isso a Ti. E, imediatamente, volte a sentir o peso sendo retirado dos seus ombros. Sinta agora a atmosfera da presença de Deus ao seu redor. É como se uma brisa suave passasse pelo seu rosto, trazendo frescor, como se o próprio Pai estivesse sussurrando ao seu ouvido. Filho amado, filha amada, eu estou com você. Não tema, porque os caminhos já estão se abrindo. Esse silêncio guiado não é ausência de movimento, mas é o lugar onde os maiores milagres começam a ser gestados. Porque quando o coração se aquieta, a voz de Deus se torna clara. Quando a alma descansa, o Espírito Santo encontra espaço para trazer revelação, paz e nova força. Permaneça em quietude por alguns instantes. Respire fundo mais uma vez e imagine que a cada respiração, luz entra dentro de você. Uma luz que ilumina pensamentos, aquece o coração e cura feridas internas. Essa luz é o próprio Cristo que declarou em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, visualize diante de si aquelas estradas que pareciam bloqueadas. Veja-as se abrindo uma a uma. Onde antes havia portas fechadas, você enxerga portas se movimentando, correntes se rompendo, barreiras sendo derrubadas. Onde antes havia neblina e incerteza, você agora vê clareza e direção. O silêncio é o espaço onde Deus mostra que Ele já está no controle. Deixe que esse momento seja marcado por paz interior. Sinta o coração desacelerar, os músculos relaxarem e a mente se aquietar. Porque é nessa calma sagrada que Deus opera. Ele não precisa de barulho para agir. Ele age na profundidade da sua fé. Escute em sua alma a voz suave do Senhor dizendo: Eu já ouvi a sua oração. Eu estou indo à sua frente. Caminhe confiante, porque nada poderá impedir os planos que eu preparei para você. Permaneça assim por mais alguns instantes, em reverência, em silêncio e em paz. Esse é o lugar de descanso da alma. É o lugar onde a fé é fortalecida. É o lugar onde você se prepara para caminhar de cabeça erguida, porque sabe que o Deus que abre caminhos já está agindo. Palavra profética e confirmação. Receba agora esta palavra profética como se fosse diretamente de Deus para o seu coração. Não é apenas mais uma mensagem, não são apenas palavras bonitas.
É a confirmação de que o Senhor já ouviu o seu clamor e está agindo em áreas da sua vida que você pensava estar paralisadas. Muitas vezes você orou. Muitas vezes você chorou em silêncio e talvez até chegou a pensar: será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda se importa comigo? Pois hoje, o Senhor te responde de forma clara: eu nunca deixei de estar contigo. Eu nunca abandonei os teus passos. E agora os caminhos que estavam fechados estão se abrindo diante de você. Imagine-se diante de uma porta trancada que por muito tempo parecia impossível de abrir. Você já tentou com as próprias forças, já se cansou de bater, já se entristeceu por ver outras portas se abrindo para pessoas ao seu redor, mas a sua permanecia fechada. Agora, pela fé, visualize essa porta se abrindo suavemente, sem esforço humano, apenas pelo mover do Espírito Santo. É como se uma chave invisível, vinda das mãos do próprio Deus, girasse na fechadura e liberasse passagem. Essa chave representa a autoridade de Cristo, aquele que disse em Apocalipse 3:7 que ele tem a chave de Davi e que quando ele abre, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Essa é a palavra para você hoje. Há portas que se abrem não pelo mérito, não pela lógica humana, mas pela fidelidade de Deus. O Senhor está declarando sobre a sua vida: eu vou adiante de ti. Eu quebro as correntes que te prendiam. Eu retiro os obstáculos do teu caminho. Eu sou o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos. Sinta essa confirmação tomando espaço dentro de você. Não é mais apenas uma expectativa vaga, é certeza. Porque quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia. Isaías 55:11 declara que assim como a chuva cai e não volta para o céu sem antes regar a terra e fazê-la florescer, assim também a palavra de Deus não volta sem cumprir o propósito para o qual foi enviada. Hoje essa palavra foi enviada para abrir caminhos, para destravar áreas da sua vida que estavam paradas, para trazer movimento onde só havia estagnação. Talvez você esteja em um tempo onde tudo pareceu demorar demais. Anos de espera, meses de orações sem resposta, portas fechadas diante de você. Mas agora o Senhor afirma: a estação mudou. O inverno de silêncio e bloqueios está cedendo lugar a uma primavera de novos começos. Eu, o Senhor, já estou abrindo caminhos no deserto e rios em lugares secos. Essa é a sua confirmação. Você não está mais preso. Você não está mais bloqueado. Você não está mais limitado. Abrace essa palavra profética como quem recebe um presente diretamente das mãos de Deus. Declare em sua alma: essa palavra é para mim. Eu creio, eu recebo. Porque a fé é o canal pelo qual a promessa se torna realidade. Se você duvidar, tudo continuará igual. Mas se você crer, hoje mesmo as coisas começam a mudar. O Senhor diz: eu já estou removendo os empecilhos, eu estou desfazendo os nós que você não conseguiu desatar. Eu estou abrindo as portas que o homem disse ser impossível abrir. Caminhe, porque eu já estou adiante de ti. Sinta a presença de Deus confirmando dentro de você. Esse calor no coração, essa paz que não pode ser explicada, essa lágrima que insiste em cair. Tudo isso é o testemunho do Espírito Santo, dizendo que esta palavra é real. É Deus falando com você agora, e Ele não mente. Receba essa palavra profética e caminhe com confiança, porque hoje não é apenas mais um dia. Hoje é o dia em que Deus confirmou: os caminhos estão abertos e nada poderá impedir o que eu preparei para você. Convite à ação de fé. Agora que você recebeu esta palavra, é hora de transformar a fé em ação, porque a fé verdadeira não fica apenas no coração. Ela se expressa em atitudes, em declarações,
em passos que confirmam aquilo que você já crê. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração hoje está cheio da certeza de que Deus já abriu caminhos, sua boca precisa declarar isso em voz alta e até mesmo por escrito, para que o mundo espiritual reconheça a sua fé. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas de um poder extraordinário. Escreva agora nos comentários: eu recebo a abertura de caminhos em nome de Jesus. Essa frase é mais do que palavras digitadas em uma tela. Ela é uma declaração pública de fé. É como colocar uma bandeira no território da sua vida e dizer: aqui, a promessa de Deus já foi estabelecida. Não é apenas um comentário, é uma semente espiritual. Quando você escreve isso, você está marcando diante de Deus e diante de si mesmo que crê no mover sobrenatural. A Bíblia está cheia de momentos em que a fé foi confirmada por um ato externo. O cego Bartimeu, por exemplo, não apenas acreditou em Jesus em silêncio, mas gritou com toda a força: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua voz foi a sua ação de fé, e por isso recebeu a cura. A mulher do fluxo de sangue não ficou em casa pensando que poderia ser curada. Ela saiu, enfrentou a multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. O seu toque foi a sua ação de fé e imediatamente ela foi restaurada. Assim também, hoje, escrever essa frase é a sua ação de fé. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a dúvida tenta nos paralisar. O medo sussurra que nada vai mudar. Mas quando você dá um passo prático, por menor que seja, você está dizendo ao medo: você não tem mais poder sobre mim. Você está se alinhando com a verdade da palavra e fortalecendo sua própria alma. É como se você estivesse plantando uma estaca no chão, marcando um divisor de águas. Antes eu esperava, agora eu creio. Antes eu apenas sonhava, agora eu recebo. Além disso, essa declaração nos comentários cria um ambiente de fé coletiva. Imagine centenas, talvez milhares de pessoas, todas declarando juntas: eu recebo a abertura de caminhos em nome de Jesus. Isso cria uma atmosfera espiritual poderosa, porque onde 2 ou 3 concordam na terra, o Pai age no céu. É como um coral de fé se levantando diante de Deus, e o céu responde a esse som. E não pare por aí. Depois de escrever, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de uma abertura de caminhos. Talvez seja um familiar que está enfrentando dificuldades financeiras, um amigo que se sente bloqueado emocionalmente, ou alguém que luta contra enfermidades. Quando você compartilha, você não apenas leva uma palavra de esperança, mas também semeia em outra vida aquilo que você mesmo recebeu. E toda semente plantada no reino de Deus sempre volta multiplicada. Pense também no testemunho que você está construindo. Hoje, você declara a sua fé. Amanhã, você olhará para trás e lembrará: naquele dia eu escrevi, eu declarei, eu acreditei. E foi ali que Deus começou a mudar minha história. Essa lembrança vai ser o combustível para futuros desafios, porque você terá provas vivas de que Deus honra aqueles que se posicionam. Então agora não deixe para depois, não guarde para si, haja em fé. Escreva nos comentários: eu recebo a abertura de caminhos em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo como uma semente de esperança. Declare em voz alta aí onde você está. E caminhe acreditando que esse gesto simples é a chave que confirma o que já foi liberado sobre a sua vida. A sua ação de fé hoje será lembrada no céu. E quando você agir, os céus se moverão a seu favor. Agora, chegamos ao momento final desta jornada de fé, e eu quero que você perceba algo profundo. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esta mensagem.
algo dentro de você já mudou, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Hoje, ao longo desta oração, desta reflexão e destas declarações, sementes foram plantadas no seu coração. E essas sementes vão germinar. Não importa se você ainda vê bloqueios ou se sente resistência, o processo já começou. O Deus que abre caminhos já está trabalhando em áreas da sua vida que talvez você nem imagine. Eu quero que você feche os olhos agora, se possível, e apenas respire fundo. Sinta que a presença de Deus está aí, tão real quanto o ar que você respira. Ele não está distante, Ele está perto. Ele está ouvindo cada palavra, Ele está enxugando suas lágrimas. Ele está carregando aquilo que você não consegue carregar. O Senhor já foi à sua frente, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo portas que ninguém pode fechar, removendo barreiras invisíveis. Mesmo quando você não enxerga nada, o céu já está em movimento. E lembre-se, a fé não é uma emoção passageira. A fé é uma decisão de confiar mesmo quando os olhos ainda não veem. É caminhar acreditando que os passos de Deus são mais firmes do que qualquer obstáculo. A partir de hoje, cada vez que a dúvida tentar invadir sua mente, declare: eu não caminho sozinho. O Deus que abre caminhos está comigo. Cada vez que o medo bater, responda: a porta que Deus abriu, ninguém poderá fechar. Esse encerramento não é o fim, é o início de uma nova fase para você. Uma fase em que você aprende a descansar mais em Deus, a confiar mais na providência dele e a acreditar que não existe deserto eterno, porque todo deserto termina na terra prometida. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Não aceite menos do que isso. Eu quero também que você guarde esta verdade. Muitas vezes, a transformação começa no invisível antes de se manifestar no visível. Como uma semente plantada na terra, que por algum tempo permanece escondida, mas depois rompe a superfície e cresce. O que Deus fez hoje na sua vida já está germinando, e no tempo certo você verá frutos de vitória, de restauração e de novos caminhos. E quando isso acontecer, você terá um testemunho para contar. Você vai se lembrar deste momento e poderá dizer: naquele dia eu entreguei a Deus, eu confiei, eu declarei, e Ele fez. O seu testemunho será uma chave para outras pessoas, porque aquilo que Deus faz em você não é apenas para você, mas para que outros vejam e glorifiquem o nome dEle. Antes de encerrar, quero reforçar: continue firme na sua caminhada de fé. Não pare aqui. Volte a este vídeo sempre que precisar renovar a esperança. E se inscreva para receber orações e palavras diárias, porque cada passo nessa jornada fortalece sua fé e te aproxima ainda mais da presença de Deus. Agora, vá em paz. Caminhe leve, porque o Deus que abre caminhos já está com você. Nada, absolutamente nada, poderá impedir o que Ele decidiu realizar em sua vida. Receba essa verdade como uma marca em sua alma. Depois desta oração, depois desta palavra, você não está mais diante de portas fechadas, mas diante de passagens abertas pelo próprio Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre.